os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse texto é lindo, esse texto é sensacional. Nós estamos nesse projeto Transição e esse texto fala sobre transição. Jesus havia feito uma promessa que, durante a sua ausência física, ele se manifestaria depois novamente após a sua morte. E após a sua morte, depois da sua manifestação, ele iria recomeçar um novo tempo. Esse tempo é o que nós chamamos de o tempo da graça. Nós estamos na sexta dispensação. Dispensação são os tempos. Nós passamos pela dispensação da inocência. Nós passamos pela dispensação da consciência quando Adão peca no jardim. Passamos também pela dispensação da promessa e também pela dispensação da lei. E vivemos também agora a dispensação da graça. E viveremos posteriormente a plenitude dos tempos. Mas se nós não compreendermos que a graça foi estabelecida pelo próprio Jesus para um propósito, e que propósito é esse? Esse propósito é o Senhor Jesus Cristo se manifestando de forma extraordinária, depois de ter morrido, depois de ter padecido na cruz do Calvário. O problema é que os discípulos que acompanhavam Jesus não entenderam isso. Os discípulos que caminharam com Jesus ficaram confusos com a questão da sua morte. Até porque Jesus falava em códigos. Jesus falava em uma linguagem codificada. E ele algumas vezes explicou isso para o discípulo. Uma vez ele causou um tumulto entre os fariseus, porque ele simplesmente disse que iria derrubar o templo e em 3 dias ele reconstruiria de novo. Isso foi motivo para um problema de alvoroço entre os judeus. Mas Jesus Cristo estava falando de si mesmo. Jesus estava falando daquilo que ele havia sido enviado para fazer, daquilo que ele havia sido instruído a realizar na terra. Ao olharmos esse texto, nós vemos algo muito interessante, nós vemos algo muito importante a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje, na verdade, uma necessidade transitória. Estamos vivendo uma necessidade de transição, de viver um novo tempo de Deus. A história da igreja é marcada por períodos transicionais. A história da igreja é marcada por períodos de mudança de tempo, mudanças de períodos. Se você ler a história da igreja, você vai ver que a cada 200 anos Deus levantou um grande avivalista. 1500, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero para pregar as 95 teses na porta do templo em Wittenberg. E quando Martinho Lutero faz isso, ele gera um avivamento, ele gera um despertamento em massa. E as pessoas começam a viver um novo tempo de Deus na sua vida. Quando passado 200 anos, também houve um esfriamento da igreja. E aí Deus levanta um homem chamado John Wesley. John Wesley, ele é fruto da oração de um grupo de irmãos chamado os Morávios, ou os Moravianos, que oraram aproximadamente 100 anos ininterruptos.
Gente, é sensacional a história dos moravianos. Oraram por 100 anos ininterruptos. Eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E durante 100 anos os moravianos se dedicaram a orar por um avivamento. Então Deus levanta um homem chamado John Wesley, que em 1700 começa a provocar um avivamento a nível mundial novamente. Mas passou-se mais 200 anos. 200 anos depois, a igreja já havia novamente se esfriado. E Deus provoca um avivamento extraordinário chamado Rua Azusa. O pentecostalismo no Brasil nasceu através de 2 missionários que visitaram a Rua Azusa. Daniel Berg e Gunnar Wing saíram da Suécia e foram até nos Estados Unidos para entender o que estava acontecendo, para saber o que estava acontecendo ali, porque a notícia que corria no mundo inteiro era que Deus havia se manifestado naquele lugar. E hoje nós já estamos em 2021 e nós precisamos entender que nós precisamos queimar outra vez. Eu não sei se você está me entendendo, mas nós precisamos queimar de novo. O salmista Davi um dia disse: eu queria poder morar no lugar santo, eu queria poder morar na presença de Deus todos os dias, eu queria poder morar na presença do Altíssimo 24 horas do meu dia. Outra hora ele escreve: assim como as costas anseiam pela água, a minha alma anseia por ti, Senhor. Há um desejo que flui no coração do salmista Davi, e percebo que ultimamente esse é o desejo que precisa queimar em nossos corações. O desejo pela presença de Deus precisa arder de novo, precisa queimar a nossa alma outra vez. Um culto como esse não deveria ser tido como um culto qualquer, deveria ser um culto desejado por todos. Uma celebração de domingo não deveria ser tido como mais um culto qualquer, deveria ser um motivo de expressão de todo verdadeiro adorador. O fato é que o que nós precisamos é que o nosso coração venha chamegar outra vez, que o nosso coração possa se encher de fogo novamente. E eu quero falar com você nesta noite, porque algumas vezes os nossos corações não estão queimando mais, porque algumas vezes o nosso coração já não arde mais. O texto que nós lemos conta a história de 2 discípulos de Jesus. Na sexta-feira, por volta de 15 horas da tarde, Jesus Cristo dá uma última inspirada na cruz do Calvário e diz: Pai, está tudo consumado. E depois de ter declarado isso, a Bíblia diz que a terra escurece, a terra estremece e o véu do templo é rasgado. Mas também houve um apavoramento, um assusto entre os romanos, e eles rapidamente mandam recolher o corpo de Jesus Cristo. Pegaram o corpo de Jesus, e por causa da influência que Jesus tinha, um senador da época chamado José de Arimateia empresta o túmulo da sua família para sepultar Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que, por já ser tarde, as mulheres não puderam preparar o corpo de Jesus, não puderam untar o corpo de Jesus, não puderam preparar com as especiarias o corpo do mestre. Eles então deixam para o domingo, porque no sábado judeu, na sexta-feira, a partir do sol se pôr até o sábado, o pôr do sol, o judeu não pode fazer nada, não pode andar mais de 800 metros, o judeu não pode fazer comida, ele tem que deixar a comida pronta de um dia para o outro. Existem uma série de regras que permeiam o judaísmo e que eles ainda cumprem à risca. Então, como não poderiam mais preparar o corpo de Jesus, deixaram para o domingo de manhã cedo. Quando é domingo pela manhã, as mulheres vão ao túmulo de Jesus
E quando elas chegam ao túmulo de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que o túmulo estava vazio. Diga comigo, ele não estava mais lá. Ele não estava mais no túmulo. Você sabe por que eu gosto de cantar a parte desse hino 545 juntamente com o hino Deixa Queimar? Porque essa chama só está ardendo na nossa alma até hoje. Pode acontecer porque Ele ressuscitou. Se Ele não houvesse ressuscitado, talvez nós teríamos uma religião qualquer. Se você for no túmulo de Maomé, lá está escrito: aqui está Maomé. Você vai no túmulo de Buda, lá vai estar escrito: aqui está Buda. Mas quando você chega em Jerusalém, e quando você chega no túmulo em que Jesus foi colocado, a placa está escrito: aqui esteve o Rei dos Judeus. Nós precisamos entender que o nosso Cristo está vivo, e é por isso, Ivone, que essa chama arde dentro de nós. É por isso que nós sentimos queimar dentro da nossa alma esse desejo pela presença do Senhor. Carregar essa consciência de que Ele está vivo vai fazer toda a diferença na nossa vida. O fato é que esses discípulos estão caminhando para Emaús, uma cidadezinha, um vilarejo, aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém, porque todas as circunvizinhanças estavam em Jerusalém para a festa dos Pentecostes. As pessoas iam de todos os lugares para poder participar dessa festa chamada Páscoa. Então havia visitantes, uma cidade que tinha aproximadamente 55 mil moradores, pastor Cristiano. Nesse período comportava em torno de 250 mil pessoas. Como nós falamos no ditado popular, era mais ou menos um formigueiro. Era uma metrópole como São Paulo hoje, alvoroçada de pessoas andando de um lado para o outro. E a notícia que corre na sexta-feira é que Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário e morreu. Esses discípulos esperam o sábado, eles esperam o domingo de Páscoa, e quando chega no domingo de Páscoa, desacreditado de que Jesus Cristo ressuscitaria, eles retornam para casa. Mas olha o que diz o texto no verso de número 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância. Verso 14 diz: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Verso 15: e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Diga comigo: o próprio Jesus. Mais forte, irmão: o próprio Jesus. E começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Perceba isso aqui para você entender em nome de Jesus. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles conheciam Jesus, eles já haviam estado com Jesus em outra ocasião. Em outra ocasião eles já haviam tido a oportunidade de ver Jesus operando milagres e maravilha. Uau, e como eles ficavam alvoroçados quando via um aleijado andar, irmã Maria. Como eles ficavam alvoroçados ao ver um cego sair enxergando. Mas quando Jesus Cristo morre, desesperançados, desanimados, eles agora voltam para Emaús, porque eles não têm mais esperança de ver de novo aquilo que eles haviam visto com seus próprios olhos. Mas eles estão tão tomados pelo sentimento de perca, estão tão tomados pelo sentimento de desesperança, que Jesus Cristo se aproxima deles e começa a andar junto com eles. Jesus começa a conversar com eles, e a Bíblia Sagrada deixa muito claro: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
A minha oração nesta noite é para que Deus comece a abrir os nossos olhos espirituais. A minha oração nesta noite é para que Deus comece a tirar as escamas dos nossos olhos espirituais. A minha oração nesta noite é para que Deus traga de novo uma visão clara do Jesus Cristo que ressuscitou e que está vivo no meio de nós. Ora, a minha oração nesta noite é a mesma que Eliseu fez naquele dia, quando o seu moço sai pela manhã e olha para os montes e vê os soldados assírios, e ele volta desesperado para dentro de casa e diz: ai, meu Senhor, nós vamos perecer agora, porque o exército da Síria veio nos matar. Eliseu, com uma visão clara, com uma visão objetiva, com uma visão real, tomada pela visão espiritual, sai para fora e dá uma olhada. E eu quero parafrasear o texto, imaginando que Eliseu olha para o seu moço e dá um pequeno sorriso e diz: você não entendeu nada, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A Bíblia diz que o moço, sem entender nada, Eliseu alça a voz ao céu e começa a orar dizendo: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. A minha oração nesta noite é para que você entenda: Jesus está vivo. Comece a enxergar quem está andando com você, comece a perceber quem está contigo nesta caminhada, comece a ver outra vez quem é que te sustentou até aqui, porque quando isso acontecer, quando a nossa visão for aberta, o nosso coração vai começar a queimar outra vez, o nosso coração vai começar a queimar outra vez. Verso 17 diz: eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E ele responde: que coisas? Ele pergunta: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eu disse para você que uma visão espiritual empobrecida, ela nos limita de ver Deus nas circunstâncias. Uma visão espiritual empobrecida, ela limita-nos de ver Deus andando com a gente. Conta uma certa história que um moço, um dia desesperado, decidiu tirar sua própria vida, e ele vai para a praia, e lá ele está caminhando, e ele decide então fazer uma oração como último momento de conversa com Deus, e dizer: Deus, infelizmente para mim não dá mais, a minha vida acabou, a minha vida não tem mais jeito, para mim esvaiu-se as oportunidades da vida. E de repente, quando ele olha para trás, ele enxerga 4 passos andando na areia. Assustado, ele diz: o que é isso? E uma voz responde: sou eu, Jesus. Você não me chamou para conversar? E a história diz que ele continua andando e dizendo: olha, Senhor, infelizmente eu tentei de tudo, eu tentei todas as possibilidades, eu tentei tudo que o Senhor imaginava, mas hoje eu estou decidido a tirar a minha vida. Quando de repente ele olha para trás novamente, ele consegue enxergar apenas 2 passos, e quando ele enxerga só aqueles 2 passos, ele diz: agora que eu mais precisava, o Senhor me abandonou. De repente a voz do Senhor fala com ele de novo, dizendo: fique tranquilo, os 2 passos que você está vendo não são os seus, são os meus, porque a partir de agora eu te tomei no colo, você está andando no meu colo, você está andando comigo. A nossa visão espiritual precisa ser aberta nesses últimos dias. Nós só estamos aqui porque o Senhor Jesus Cristo permitiu.
Perceba isso, assista os noticiários, veja as matérias do Facebook, veja o que os jornais estão dizendo: morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Mas eu e você continuamos aqui, porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu estou te carregando no colo, os passos são meus, as marcas na areia são dos meus pés, você está comigo. Abrirmos a nossa visão espiritual vai nos fazer entender isso. Segunda coisa importante que eu aprendo aqui nessa noite: como fazer o nosso coração queimar outra vez. Olha o que diz o verso de número 17 que eu acabei de ler. O verso de número 19, melhor dizendo. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Era é passado, presente ou futuro? Que dia é que eles estão andando com Jesus? No domingo. Mas de que dia que eles estão se lembrando? Da sexta. Estão andando do lado de Jesus no domingo, mas a visão deles ainda está na sexta. Você sabia que nós criamos dois opositores quando nós ficamos afixados no passado? Criamos dois opositores para a chama de Deus arder no nosso coração. Um se chama saudosismo, e o saudosismo ele é perigoso, porque nós olhamos para o passado como se o passado fosse sempre melhor do que o presente ou do que o futuro, e ficamos: como naquele tempo era bom, ou como era poderoso. Você já ouviu alguém dizendo: já não se faz igreja como antigamente? Não faz mesmo não, irmão, é o século 21, não dá para fazer do mesmo jeito. Você sabe como é que eu comecei em Feliz Natal 11 anos? Imprimindo umas tirinhas de papel assim, de casa em casa, entregar e convidar: vem cultuar com a gente hoje. 11 anos depois, se eu fizer isso aqui, vão rir da minha cara. A estratégia é outra. Se eu ficar fixado na estratégia de 11 anos atrás, eu não vou fazer nada agora. Tem muita gente que está preso no saudosismo. Como era bom, como Deus fazia. Olha para quem está perto de você e diga: Deus pode fazer muito mais ainda. Ei, é esse Jesus que eu creio, Ele pode fazer muito mais ainda. Os profetas, olha o que os discípulos estão dizendo: vocês não conheceram ele? Ele era poderoso, era passado, ele era poderoso, a palavra dele era extraordinária. Enquanto eles estão olhando para o passado, eles estão deixando de ver o presente. É Jesus que está caminhando do lado deles, mas ele está dizendo: ele era, e Jesus está dizendo: eu ainda sou, agora eu sou o ressurreto que está diante de vocês. Está na hora de nós queimarmos o coração de novo. Está na hora de nós deixarmos a chama do Espírito Santo invadir a nossa alma outra vez. Por que tantas dificuldades que nós estamos vendo de viver o nosso coração queimar? Porque nós criamos um padrão. O avivamento de 1700 não foi igual ao de 1900. E o de 2021 não vai ser igual ao de 1900. Nós precisamos entender isso. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é o mesmo que cura. Ele é o mesmo que batiza. Ele é o mesmo que restaura. Ele é o mesmo que renova. Ele é o mesmo que levanta. É o mesmo que vê o cego enxergar. É o mesmo que faz o aleijado andar. É preciso nós entendermos que Ele ainda é o mesmo. É impossível enxergarmos o hoje com a visão do ontem. Entenda isso, é impossível enxergarmos o hoje com a visão do ontem. Enquanto eu estou com a visão do ontem, eu não consigo enxergar o hoje. A Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, fala com eles, e eles não o reconhecem, porque já é domingo, e eles ainda estão se lembrando da sexta. Diga: na sexta Jesus morreu, mas no domingo Ele disse que ia ressuscitar. E ao invés deles andar com a visão de domingo, dizendo: Ele falou que ia ressuscitar, qualquer indivíduo diferente que aparecer aí pode ser Ele, vamos crer nisso?
Só que nós estamos profetizando, nós estamos liberando palavra profética, nós estamos ministrando, nós estamos entregando a palavra revelada de Deus, e nós estamos tendo dificuldade de olhar para o presente, enxergando o futuro. Nós conseguimos apenas olhar para trás. O primeiro opositor do melhor de Deus hoje é o saudosismo, porque o saudosismo nos faz ficar lá e dizer como era bom, como era bom, como era bom, e deixamos de viver a oportunidade do bom hoje. Quando a nação de Israel volta do exílio, do cativeiro babilônico, Isaías se levanta no capítulo 43 e dá uma palavra de ordem para esse povo, dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas, eis que eu faço coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novidade. O que foi ontem foi bom, vai ficar na lembrança para o resto da vida, mas não é o meu norte para hoje. O meu norte para hoje é a palavra de Deus, e a palavra profética liberada é o Jesus que está dizendo: eu estou andando com vocês, você está achando que eu estou morto ainda, eu estou do ladinho de vocês, e você está achando que eu estou no sepulcro. O nosso coração precisa queimar de novo, irmã Maria. O nosso coração precisa incendiar de novo, pastora Cleonice. O nosso coração precisa incendiar outra vez. E como é que isso vai acontecer, pastor? Quando nós tomarmos a decisão de olharmos para o hoje com a visão de futuro e não com a visão de passado. Quantos estão comigo? Eu vou falando que o Espírito Santo vai passando aqui, não tenho nada anotado, irmão, e vou lendo, e Deus vai dando a direção para nós. Vamos lá, o verso 20 diz assim: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Nós esperávamos, de novo, passado. Por causa de uma consciência mal formada, por causa de uma consciência mal formada, eles dizem: nós esperávamos que era ele. Eles esperavam um príncipe ou um rei que apareceria montado em um cavalo branco, com a espada desembainhada, assim como Dom Pedro I, e gritaria: liberdade ou morte. Quem está me entendendo? Mas não era assim que Jesus ia se manifestar. Não era assim que Jesus ia estabelecer um reino. Não era assim que Jesus havia prometido que faria. Jesus disse através do profeta Isaías que seria o Salvador, o Libertador, o Redentor de Israel, para a glória futura deste povo. Só que eles esperavam alguém que estaria ali, com espada desembainhada, e atrás dele um exército de milhares, dizendo: agora Roma vai cair, agora Roma não tem poder mais sobre nós. Mas Jesus Cristo estava dizendo: fiquem tranquilos, meu reino é um reino diferente do reino que vocês imaginam. E 3 anos ele passou pregando isso. Só que eles não entendem. Por que o nosso coração não queima mais, pastor? Por causa do entendimento que nós estamos carregando a respeito de Cristo. Perdoe-me, mas eu preciso falar. Nós colocamos Cristo dentro de uma caixinha, e dentro dela nós jogamos os pedidos: carro novo, casa nova, novo emprego, salário melhor. Ei, Jesus Cristo morreu para muito mais do que isso. Não, você não entendeu. Jesus Cristo morreu para muito mais do que isso. Quando o nosso entendimento mudar, nós vamos passar pela prova, como o nosso saudoso irmão Lázaro dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos passar como o hino 4 da harpa cristã: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus, que o entendimento que nós carregamos determina a chama que vai arder dentro da nossa alma. E aí nós deixamos com que essa chama apague dentro do nosso coração, por causa do entendimento que nós carregamos.
Jesus não fez, Jesus não deu, eu pedi e Ele não fez nada, eu orei 21 dias e Ele não resolveu o meu problema, eu jejuei 21 dias e Deus não mudou a minha história. E Deus está dizendo: eu já mudei a sua história lá na cruz do Calvário, quando eu dei o brado na cruz dizendo: Pai, está tudo consumado. A sua história mudou, a sua história tem um antes e depois do brado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está na hora de nós entendermos e carregarmos esse entendimento em nome de Jesus, porque quando carregarmos esse entendimento, então nós iremos mudar a nossa perspectiva de se relacionar com Deus. Se você for ler a história bíblica, você vai ver que em diferentes tempos Deus agiu em diferentes maneiras. Se você for ler a história da igreja a partir do século I, você vai ver as diferentes formas que Deus agiu com a igreja. Só que nós ficamos esperando que Deus ainda esteja agindo do mesmo jeito. E Deus está dizendo: tem um entendimento claro de como eu faço, de como eu trabalho, de como eu realizo, de como eu me movo. E você vai começar a sentir o seu coração queimar de novo. Você vai se sentir do seu lado. Você vai sentir a presença dele andando contigo. No dia da angústia, assim como o salmista, você vai declarar: leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você estiver triste, você vai dizer como o profeta, como o salmista Asaf: entrei no templo e questionei a Deus, dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai tratar com os ímpios? Mas então meu entendimento abriu quando eu estava no templo do Senhor, e Deus me fez entender que os ímpios colherão aqui na terra e nós colheremos na eternidade. Está na hora do nosso entendimento ser aberto, porque então a nossa alma e o nosso coração vai queimar de novo. Oh Espírito Santo, meu Deus, é preciso queimar outra vez. É preciso queimar de novo. É preciso queimar outra vez. Verso de número 22 diz: aí algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender. Isso é Jesus que está falando para os discípulos: como vocês custam entender. Deixa eu usar um vocabulário bem popular aqui: como vocês são lentos. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês não estão conseguindo perceber o cenário. Vocês não conseguem entender. Vocês custam entender. E como demoram a crer. Duas coisas que são limitadoras da chama de Deus ardendo dentro da nossa alma. E aí eu vou dar um recado para você aqui: ir na igreja, entregar dízimo e oferta não é ter a alma queimando. Porque quantas vezes nós sentimos Deus aqui dentro, mas lá fora não sentimos mais nada. Participamos de um culto apoteótico, quando a glória de Deus se manifesta e saímos transbordando. É suficiente para no máximo 12 horas. Porque 12 horas depois nos esquecemos do que Deus fez. Não é esta igreja que eu estou pregando, não é esta igreja que eu estou formando. Deus não me levantou para pastorear um povo que sente a manifestação da glória de Deus no culto, mas amanhã já não sente mais nada. Deus vai levantar nesses últimos dias uma igreja que anda 24 horas com seu coração queimando, com a sua alma fumegando. Ele vai para o trabalho, ele sente Deus. Ele sai do trabalho, ele sente Deus. Ele vai para o seu momento de diversão com a família, tem Deus. Ele vai assentar à mesa, tem Deus. Ele vai dormir, tem Deus. Ele acorda, tem Deus. É para esta igreja que eu estou pregando nesses últimos dias. Uma igreja que entende que precisa queimar de novo. Oh, aleluias.
Uma igreja que precisa entender, que precisa queimar outra vez. O verso 26 diz: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, diga comigo, por Moisés e todos os profetas. Pastor Cristiano, nesse tempo não tinha Novo Testamento. Tinha Moisés até os profetas. O último dele é Malaquias. Malaquias silencia-se, encerra a sua profecia, e 400 anos Deus fica em silêncio. É chamado de o período interbíblico, ou período neotestamentário. Por 400 anos Deus não fala com o povo, até João Batista aparecer e começar a pregar no deserto e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus está dizendo é: toda a escritura precisa ser compreendida. Se você quiser, isso aqui é forte, se você quiser ver o seu coração queimar de novo, está na hora de você se aprofundar na escritura. Eu tenho me preocupado muito, porque nós somos a geração que Paulo escreveu para Timóteo. Infelizmente nós somos a geração que Paulo escreveu para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, lá no capítulo 4, melhor dizendo, ele começa dizendo: Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, corrija com toda longanimidade e doutrina. Porque chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos. Mas tu se sobre em tudo, Timóteo, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Hoje, infelizmente, a internet nos dá essa condição. A internet hoje, ela é muito útil para a propagação do evangelho, mas ela é perigosa porque ela se tornou um cardápio. Quando você chega num restaurante e diz assim: me dê o cardápio, eu quero escolher o que eu vou comer. Você escolhe o que você gosta e o que você não gosta. Diz: eu gosto, diz: eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu dou conta de pagar e isso não. E a internet virou isso. Hoje tem evangelho moldado para cada grupo de freguês, me perdoe o termo, mas é esse que eu vou usar. Hoje nós temos um evangelho amoldado para cada tipo de freguês, pastora Cleonice. Eu gosto de ouvir esse, não gosto desse. Sabe quantas vezes eu já estive aqui no templo e alguém passou aí, parou e perguntou assim: ei, essa igreja aqui trabalha com campanha de libertação? Falei: trabalha? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pensa no lugar que tem libertação, é aqui. Porque aqui nós nos preocupamos em falar toda a verdade, e não temos nenhuma preocupação se seremos bem aceitos ou não. O que nós precisamos entender é que o que Jesus está fazendo com os discípulos e ele falou com os discípulos, lhe explicando, desde Moisés até os profetas. Diga comigo, toda a escritura. Felizmente o nosso evangelho não é pregado toda a escritura. Nosso evangelho é pregado as partes mais domingo tem mais gente, domingo tem aquele visitante importante, então nós vamos pregar só sobre isso. Terça-feira nós podemos, irmãos, criar um negócio que eu demorei tempo para entender isso. Criar um negócio na igreja chamado culto de ensino. Me perdoe os críticos, se quiser me critica na internet depois. Mas criaram na igreja culto de ensino. Você ia na igreja, tinha 6 pessoas sentadas no banco. Porque nós ensinamos para o povo que o culto de ensino era só para membro. Olhe para mim, para você entender, irmãos. O ensino da palavra de Deus é para todos. Está na hora de nós entendermos que qualquer culto que nós fizermos, pastor Cristiano, é de ensino. Está na hora de entender, irmã Maria, que todo momento que nós nos reunimos é para aprendermos.
Então está na hora de nós tirarmos o título do culto. Tem o culto da vitória, 250 pessoas. Culto de ensino, 15 pessoas, 10% ou menos de 10% daquele grupo está lá. Sabe por quê? Porque nós introduzimos isso na mentalidade do povo. Mas essa geração que vai se levantar, esse povo que vai se levantar depois desse processo de transição, vai ser um povo apaixonado pela palavra, um povo apaixonado por Deus, um povo que o coração queima, que ouve o louvor dizendo que lindo, maravilhoso é o Senhor, mas quando chega na hora da palavra diz: agora chegou o momento que eu tanto esperava. Esta é a igreja que está se levantando nesses últimos dias. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tem alguém me entendendo nessa noite? Tem alguém me entendendo? Você tem liberdade de glorificar ao Senhor. Eu quero terminando já quero partindo para um encerramento aqui. Uau, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco. Diga comigo assim: fica conosco. Eles insistiram muito, Ivone, fica conosco. Eles insistiram muito, Rael, fica conosco. Uau, que lindo. Não vai não, fica conosco. Fica conosco. Será que nós conseguimos sair das nossas conferências, dos nossos congressos, dos nossos encontros, fazendo essa declaração: fica conosco? Será que nós conseguimos sair de um culto de ceia como esse e ali fora dizer: Senhor, fica conosco? Fica conosco. E o mais lindo de tudo é que Jesus fez uma promessa dizendo: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, e Ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Uau! Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. Eu vou te dar 2 minutinhos para você curvar sua cabeça agora aí, em nome de Jesus, começar a falar com Ele. Fica conosco, Senhor. Se for necessário implorar, implore. A Bíblia diz: e eles insistiram muito. Fica conosco, fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Nós não podemos sentir o nosso coração arder e a nossa alma queimar se Ele não estiver conosco. Não dá para nós sentirmos o nosso coração chamegar outra vez. Não dá para nós sentirmos o nosso coração em chamas outra vez se nós não declararmos: fica conosco, Jesus. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Esse entendimento de que a presença de Jesus é tão importante, Ele precisa tomar conta da nossa alma de novo. Você sabe por que eu comecei falando de Davi? Porque quando o profeta Eli e os seus filhos perderam a arca da aliança na guerra, passado mais de 100 anos, Davi assume o reinado em Israel. E quando Davi assume o reinado em Israel, a primeira coisa que Davi se preocupa, a primeira preocupação de Davi é: precisamos trazer a arca outra vez. A arca era o símbolo da presença de Deus.
A arca era o símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que a arca do Senhor estava na casa de um homem, e eles vão em busca desta arca. Só que Davi quebrou os protocolos que Deus havia criado para transporte da arca. Então Davi prepara 30.000 homens, com pandeiros, timbas, saltérios, instrumentos de corda de todos os tipos. Era a maior fanfarra de percussão que você poderia conhecer da história. E a Bíblia diz que eles vão, mas Davi comete um erro. Ele queria fazer diferente do que Deus já havia estabelecido fazer. Então ele cria, ao invés de os sacerdotes transportarem a arca, ele manda construir um carro novo. Ele chega lá e transportam a arca para dentro do carro novo. E no meio do caminho vai ir naquela festa, e tem pandeiro tocando, e tem instrumento de corda tocando, e tem a fanfarra está fazendo um show. E a Bíblia diz que os 2 bois tropeçam, e a arca vai cair, e um homem chamado Uzá se coloca debaixo da arca para protegê-la. E a ira de Deus desce do céu, e a Bíblia diz que abre uma rotura, um buraco no meio de Uzá. Sabe por quê? Porque não dá para nós atrairmos a presença de Deus de qualquer jeito. Não, você não está entendendo. Não dá para nós atrairmos a presença de Deus de qualquer jeito. Só existe uma maneira de atrairmos a presença de Deus. Diga comigo assim: sendo verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram como, pastor? Pastor, tem igreja que só tem instrumento de sopro, tem igreja que só tem instrumento de corda, tem igreja que tem percussão. Querido, preste atenção, a forma certa de adorar não está relacionada com os instrumentos. Davi tinha 30.000 instrumentos para adorar a Deus, e ainda assim, Deus não quis deixar que a arca fosse levada. Porque Jesus explica isso para a mulher lá na beira do tanque, ou lá na beira do poço, dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É por isso que quando você adora o Pai em espírito e em verdade, na rua, em casa, no trabalho, na igreja, a presença de Deus está continuamente com você. A presença de Deus está te dirigindo continuamente. A irmã Maria está andando na rua e ela está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deus está dizendo: estou junto contigo, estou caminhando com você. Sinta a minha presença, sinta a minha glória. A pastora Daiane está no trabalho e Deus está dizendo: sinta a minha presença, sinta a minha glória. Pastor Cristiano está dirigindo na cidade de Sinop, e o trânsito todo bagunçado, e ele está adorando a Deus, e Deus está dizendo: sinta a minha presença. Diga comigo: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós não queremos mais uma igreja de movimento. Nós não queremos mais uma igreja que pula, grita e amanhã já não se lembra mais de Deus. Nós queremos uma igreja que declare continuamente: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Se vir no culto e tiver 50, fica conosco, Senhor. E se tiver 2, fica conosco, Senhor. É essa igreja que nós estamos crendo que Deus está levantando nesses últimos dias. Uma igreja que vai queimar, que a chama vai arder continuamente no seu coração, em nome de Jesus. Oh, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Diga comigo: precisamos queimar de novo. Precisamos queimar de novo.
Precisamos queimar de novo. Meu Deus, precisamos queimar outra vez. E para essa chama queimar é necessário que nós entendamos alguns desses princípios que eu falei aqui nessa noite. Quando ele deu graças, os olhos deles se abriram. Então eles perceberam que era Jesus. Olha para quem está perto de você e profetiza para ele ou para ela assim: você não precisa ver. Diga, profetiza para ele ou para ela: você não precisa ver. Você precisa sentir queimar. Tem gente que está tentando ver anjo, ver seres celestiais. Teve um homem que viu Deus, você sabia disso? Só. E o próprio texto diz assim: nunca mais houve profeta como Moisés, que viu Deus face a face. Nunca mais. Um homem só viu Deus. E quando ele pediu para ver Deus, Deus falou para ele assim: vou te dar uma chance. Esconde atrás da rocha. E na rocha tem uma fenda. Uma fenda é um pequeno buraco. Vira de costa. Como assim, pastor? O homem viu Deus de costa. Porque eu vou passar. E nós queremos ver movimentos miraculosos. E Deus está dizendo: vocês não precisam de nada disso. Vocês precisam sentir o coração queimar. Deixa o seu coração queimar de novo. Você só precisa sentir o coração queimar. O que eu creio, o que eu vejo, o que eu acredito não está baseado no que Deus me revelou. Tive uma visão que Deus desceu do céu, entrou no meu quarto e me disse: filho, eis que eu te digo, você vai abrir a Defém Sinop, e aí em pouco tempo eu vou mover a mão e você vai ver o que eu vou fazer lá. Não, queimou no meu coração. Queimava no meu coração, Ivone, cedo, meio-dia, de tarde, de noite. Queimava no meu coração de manhã cedo, meio-dia, à tarde, de noite. Um dia eu não consegui, essa chama queimando, incendiando a minha alma. Eu falei: eu preciso cumprir o que Deus me ordenou. Eu preciso cumprir o desejo de Deus. Eu preciso cumprir a vontade. Não teve nenhuma visão sobrenatural. Não teve. Não desceu um anjo no meu quarto dizendo: o Anderson vai para Sinop abrir uma igreja. Não aconteceu. Foi o queimar de Deus na minha alma, cedo, meio-dia, de tarde. Tem gente que até hoje está questionando: como é que nós estamos aqui, o que viemos fazer aqui, por que nós deixamos tudo que temos lá para estar aqui? Simples, porque uma chama queimou de manhã cedo, no almoço, à tarde e de noite, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. A chama ardeu na minha alma. O teu propósito, o teu destino sobrenatural de Deus vai começar a queimar no seu coração. Tem vezes que Deus vai usar um profeta para te dar um direcionamento, mas tem hora que a única coisa que vai acontecer, pastor Cristiano, é um queimar na alma. É um queimar dentro do coração, e isso vai ser suficiente para você entender que é Jesus Cristo que está ali dizendo para você: estou contigo, vamos avançar, vamos para frente, nós já temos um alvo estabelecido, vamos chegar onde eu prometi. Jesus está dizendo: eu estou com você. Eu contei para pouca gente que nós estávamos vindo para Feliz Natal. A minha família descobriu depois que eu mudei, ou para Sinop. Contei para pouquíssimas pessoas que estávamos vindo aqui obedecer um ordenar de Deus. Olha para mim, para você entender. Só vai te compreender quem sente a mesma chama ardendo. Só vai compreender o teu destino quem sente a mesma chama ardendo dentro do coração. Esses homens estão tomados por uma chama dentro da alma.
dentro do coração. Aí eles disseram: como não percebemos que era ele? O nosso coração ardia dentro de nós enquanto ele nos falava a Escritura. Eu fui desafiado por vários profetas de Deus: está na hora, pastor, está na hora, pastor. E eu: não é Deus, não é Deus, não é o tempo ainda, não vou fazer, não tenho um recurso financeiro para isso. Se eu contar nossa história aqui em Sinop para vocês, vocês choram comigo, com a gente. Nós sobrevivemos pela fé. Estamos há quase 2 anos aqui, e são quase 2 anos de pandemia. Já fechamos a igreja pelo menos 8 vezes nessa pandemia. Abre, fecha, fecha, abre. Não pode abrir mais, de repente pode abrir de novo. Irmã Maria, mas uma chama queimou no meu coração. Ivone, uma chama queimava no meu coração cedo de tarde. Eu viajei daqui para São Paulo com a chama queimando no meu coração. Quando eu cheguei lá, colocaram um português para pregar. E quando ele começou a pregar, eu falei: ah, meu Deus, vai sair nada. Sabe quando você não acredita no pregador? Era aquela noite que eu não queria sair de dentro do templo. Quando ele disse terminou, eu disse: não termina não, continua. Porque a mesma chama que ardeu no coração dele estava ardendo no meu. Só vai te entender quem carrega a mesma chama. Só vai te compreender quem carrega a mesma chama. Entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa chama precisa queimar dentro da sua alma de novo. Essa chama precisa queimar dentro da sua alma de novo. Essa chama precisa queimar na sua alma outra vez. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Cristo. Eu faria e faço qualquer coisa por Cristo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Cristo. Eu quero declarar nessa noite que haverá um tempo em que essa chama consumirá a sua alma. Está começando um novo tempo. Pastor Cristiano, nós estamos em transição. O que vai vir depois desses 40 dias? Meu Deus. Eu não sei se nós vamos suportar. Eu falei a semana passada, nós tivemos a conferência Restauração lá em Feliz Natal, e eu disse para os irmãos: eu não sei se nós vamos suportar esses 40 dias depois. Porque o que Deus começou a fazer no início desses 40 dias foi extraordinário. Sábado, nós terminamos o nosso culto, já era quase 10 horas da noite, nós não queríamos terminar. Estávamos tomados pela chama do Espírito Santo. O que eu quero declarar para você é que esse novo tempo está nascendo, esse novo tempo está se levantando. Pode ser um tempo que haverá dúvidas, assim como houve com os discípulos. Um tempo que haverá questionamentos, assim como houve com os discípulos. Um tempo que você terá dificuldade de entender, assim como houve com os discípulos. Mas será um tempo que o seu coração vai queimar. O seu coração vai queimar. Seu coração vai queimar e você vai entender em nome de Jesus que é Deus te levando para um propósito extraordinário, te levando para um tempo extraordinário, dizendo para você: eu vou começar algo novo, eu vou começar algo diferente, eu vou começar algo extraordinário. Eu estou te levando para um lugar de sobrenatural. O Getsemane é o lugar da dor de Jesus, mas também a transição para o extraordinário, a transição para o sobrenatural, é a transição para um novo tempo. Entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que haverá o Getsemane, mas também haverá o tempo de glória, haverá o tempo de ser glorificado. Então se empodere desta palavra em nome de Jesus e comece a sentir o Espírito Santo ministrando a sua alma, queimando o teu coração. Deixa ele queimar de novo, deixa ele queimar outra vez, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar em nome de Jesus. Recebe esta palavra, deixa queimar outra vez em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa o Espírito Santo de Deus queimar na tua alma, deixa queimar na tua alma nesta noite. O Espírito Santo de Deus está dizendo: deixa queimar.